Olá, olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e o Garimpando Sentido é esse espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentido. Eu vou tocar a vinheta, te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for para você e vir de peito aberto. Só vem. O tema desse episódio é um dos mais delicados e também um dos mais humanos que nós já trouxemos para cá. O luto perinatal, a perda de um bebê durante a gestação ou logo após o nascimento, é uma dor que quase não encontra palavras. Há estudos que apontam para percentuais de perdas gestacionais elevados, embora os dados nacionais sejam fragmentados e a metodologia varie. Localizem números como 50 mil casos de perda no Brasil por ano. Bom, esses números desencontrados são um reflexo desse silenciamento, da falta de rituais, da falta de espaço social para esse assunto. A minha intenção é dar espaço para esse luto, para essa reflexão e partindo do entendimento que eu peço toda a licença e pego emprestado do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, terapia do sentido da vida, de que se não somos livres de algo, somos livres para algo. Frankl tem uma frase célebre: se a situação é boa, nós devemos desfrutar; se a situação é ruim, nós devemos modificar; e se não podemos modificar a situação, nós devemos modificar a nós mesmos. Posso só imaginar o tanto que muitas mulheres e famílias precisaram modificar dentro de si para lidar com essa perda tão precoce e profunda. Bom, para garimpar esse tema comigo estão duas mulheres que caminham de forma muito sensível por esses processos. Tamires Prado, que bom que você veio. A Tamires já viveu o luto perinatal 2 vezes, foi doula e estudante de engenharia. Conheci trabalhando como líder de CS, sucesso do cliente, e hoje mudou a sua carreira e atua como terapeuta de luto, perdas e novas etapas. E também a Thaís Duarte, que bom que você veio. A Thaís foi uma gentil indicação da Rony, que já esteve aqui falando sobre saúde feminina e prazer no episódio 4. Bom, a Thaís é fisioterapeuta pélvica, obstétrica e doula de nascimento, mestre em ciências da reabilitação e há 4 anos dá uma aula sobre luto perinatal e o ciclo vida, morte, vida no curso de doulas da morte da Amortecer. Depois ela pode falar melhor aqui em Porto Alegre. Bom, Tamires e Thaís, que bom que vocês vieram para me dar a mão e abraçar tantas mulheres que talvez também precisem ouvir sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Paulo. Estou muito feliz de estar aqui também, de falar desse tema que muitas vezes é um tabu ainda, né? Falar de morte, falar de luto é um tabu nos dias atuais. Ai, que lindo, obrigada demais. Obrigada também por terem acompanhado aqui eu tentando dar o texto com tanta simpatia. Vocês notaram que caiu meu coisa aqui, caiu o ear cuff no meio quando eu estava Não falando. tinha Aí eu visto. pensei, não vou repetir, ninguém viu. Ah, então tá bom. Espero que tanto elas quanto vocês que estão aí do outro lado não tenham notado esse mico. Seguiu. Mas eu segui, né? Belíssima, não sei, mas segui com aquela cara. Ai, ai, gurias. Bom, ó, vai cair de novo, desisto completamente. Vou deixar ele aqui. Pronto. Thaís, começando por ti, meu bem. Como que é? É amortecer, amortecer. É isso o nome do. Ah, tá. Sim, claro, de amortecimento, também no sentido de amortecimento? E a morte ser, né? De vivenciar a morte. Então, é um curso, uma formação que foi desenvolvida por uma ex-paciente minha, né? Então, eu acompanhei ela durante a gestação e ela começou a desenvolver esse trabalho. Ela é enfermeira e aí ela montou esse curso, né? Um curso de doulas da morte. É uma profissão que existe já em alguns países e aqui no Brasil é uma profissão que está começando agora, né? Então,
É como a Mas Camila. agora, para ti, já tem 4 anos que tu tá É, nesse caminho junto com ela, né? Como que isso vai. bom, apareceu esse convite em função dessa pessoa, enfim, que tu já conhecia, que tinha sido tua paciente, mas quando tu recebeu esse convite, como que ele chega para ti? Como que chega o teu encontro com essa relação, né? Vida-morte, vida, porque fico pensando que quem se candidata, se é para que dá para usar essa palavra aqui, mas assim, quem pensa em ser uma doula de nascimento, né, é porque de fato é uma pessoa que está muito conectada com a vida, né, com esse momento, né, de transbordamento. É claro que a gente sabe muito bem, quem já teve a oportunidade de parir, que é uma grande morte, né? Não à toa se chama parto, mas digamos assim, que talvez de uma forma mais simples de ver a coisa, a gente estaria mais conectado com a vida, né? E aí, em determinado momento, você recebe esse convite e pensa como que foi se conectar com o luto nessa questão. Luto, para mim, sempre foi um tema muito interessante, Paula. Então, desde a graduação, né, quando a gente faz formação na área da saúde, a gente sempre tem disciplina de bioética. E na bioética a gente sempre fala muito sobre morte, né? Sobre o processo de morrer, sobre os cuidados paliativos. Então, sempre tem esse envolvimento com o tema. E eu sempre achei muito interessante a forma como a morte é lidada de fato no dia a dia, né? Nas nossas rotinas, nas nossas relações, né, todo o tabu que está envolvido com a morte, toda a dificuldade de falar sobre ela, de vivenciar o luto, né, de se permitir vivenciar o luto. E na bioética a gente aprende a lidar com o tema morte de uma forma um pouco mais natural. Então, sempre foi um tema que eu gostei muito, e quando eu recebi o convite, a ideia era de realmente a gente casar esses dois pontos, né? O início da vida com o término da vida, né? Esse ciclo vida, morte, vida. Então, essa conexão, ela é uma conexão muito intensa. É como tu falou, né? A gente vivencia o processo de luto na vida de diferentes formas, né? É quando a gente perde, né, uma pessoa especial, é quando a gente perde um bichinho, é quando a gente perde, né, algo que é importante, né, que a gente tem uma ligação forte. Então, o fato de perder a vida que se tinha quando não era mãe, isso é um luto importante, né? A gente passa por muitos lutos durante a vida. Então, esse ciclo ele está sempre presente com a gente. E foi também, Tamires, nessa visão cíclica que tu fez uma mudança, uma transição importante na tua carreira, né? Quando eu te conheci, tu ainda estava estudando, né, engenharia, trabalhando totalmente em outro formato, e eu lembro o quanto tu começou a se conectar, né, com o curso de dublagem. Eu acho que isso já depois, né, logo depois que teu filho nasceu, né? É, exatamente, Paula. Quando eu fiz o curso de doula, na verdade, eu nem imaginava trabalhar com morte. Mas eu sempre tive uma afinidade com esse tema. Nem falo do luto, mas o tema de morte. Até hoje, eu parei para fazer uma reflexão e eu lembro dos meus amigos na faculdade falando: você é doido, por que que você está falando de morte? Eu lembro que eu tentei um processo seletivo dentro da empresa que eu trabalhava, e aí precisava fazer, né, tinha uma apresentação para uma sabatina no processo seletivo. E foi a primeira vez que mais me marcou, né. Hoje eu olho para trás, foi há 10 anos atrás, mas eu falava sobre a cultura de morte, mas não, acho que não seria o termo certo, né, a cultura de morte, mas essa visão de que nós somos seres finitos, né, e de que a gente vai morrer, e tipo assim, negligenciar isso nesse momento, passar a vida como se isso não fosse uma verdade, porque tem muita gente que não quer lidar. Né, então assim, passar por isso é perder vida, então pensar em morte é pensar em viver melhor a vida, né, então essa conexão ela ressaltou ainda mais que eu precisava trabalhar com isso, a partir do momento que eu tive as minhas vivências, que vivi coisas muito bonitas, mas muito traumáticas também, mas, foi uma oportunidade de dividir com o mundo e devolver também uma coisa que eu estava entendendo ali dentro de mim e se transformando a partir dessa ótica do luto.
Bom, e aí depois da dolagem você se especializou, né, como terapeuta, e como terapeuta você buscou esse recorte do luto, né? Tu me falou que foi um supervisor teu que te cutucou, né? Disse, ó, Foi. ó, Tami, acha uma linha e vai, e aí você foi nessa, né? Que de certa forma, como tu falou, já estava batendo na tua porta há um tempo. Tu entende que tu consegue dar sentido para o que tu passou, também com essa tua escolha? Com certeza, assim, eu vejo que a minha visão da vivência do luto após trabalhar com luto, porque o meu primeiro luto eu não era terapeuta, né, no meu primeiro na minha primeira vivência, na primeira perda, que foi um luto, na verdade, neonatal, não foi gestacional. Mas o luto que eu vivi esse ano, né, no início do ano, quando eu perdi a minha segunda filha, foi um luto gestacional. E passar por isso atendendo foi totalmente diferente. Totalmente, assim, uma vivência totalmente diferente e vou te dizer que me ajudou até a atender outras mulheres que hoje passam pelo luto gestacional, porque eu entendo na carne os processos. Então, hoje eu tenho mães, assim, e claro, né, é uma mistura muito louca, né, porque eu acho que o luto é isso, tem um tom de caos, né, tem um tom de, reabilitação, de reelaboração, de retudo, né, eu falo que o luto é como se a gente estivesse num cômodo branco, né, com várias gavetas da vida, né, tem a área afetiva, tem a área profissional, tem, a vida pessoal, tem inúmeros relacionamentos familiares, inúmeras gavetinhas, né. E parece que quando o luto chega e ele não avisa, todas as gavetas caem em cima da gente. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar a bagunça, né, então o cenário é caótico, né, só que pouco a pouco, se a gente tem alguém ali do nosso lado que consegue ajudar ali a gente naquele momento, e outros recursos também, a gente consegue seguir. Então, o que me fez pensar em transitar da carreira que eu estava até como terapeuta, mas no sentido de amadurecimento e ir para o caminho do luto, é que as experiências que a gente vive durante o processo de luto do imediato marcam muito a gente. E elas têm potencial de marcar positivamente ou marcar negativamente para o resto da vida também, se a gente não tem esse olhar apurado. Então, eu não queria que coisas assim, traumas se repetissem na vida de outras mulheres, sendo que eu tenho a oportunidade, né, de dividir experiência, de olhar para esse lugar que eu estudo e eu vejo as mulheres conseguirem passar por esse luto, né, de ser um lugar de passagem mesmo. Então, mudou a minha visão total sobre a vida, sobre o luto, sobre ser, né, sobre ser mãe, sobre ser mulher, sobre tudo. Eu citei o Franco aqui no começo da nossa conversa, né? Eu acho muito interessante o que ele dizia, que a gente pode buscar, né, sentido na vida a partir de três dimensões, né? Pela criação, pela experiência ou pela atitude diante do inevitável. Assim, criar algo, não pode ser algo artístico, né, falando em termos artísticos, mas também pode ser algo, criar uma comunidade, né, criar um grupo, né, de discussão sobre aquele assunto, tantos casos, né, de perdas de mulheres que depois criaram associações, instituições, então, assim, dar sentido para aquele inevitável, essas três atitudes, elas se complementam, eu acho, também de alguma forma. Acho interessante porque ele conseguiu trazer de uma forma mais concreta, quando a gente fala, né, gurias, assim, buscar sentido, muitas vezes a gente vai para algo muito subjetivo, né? Então, assim, fico imaginando ainda mais uma situação de uma mulher que está enlutada, uma família enlutada, e eu falo assim, não, mas tinha por que isso, sabe? Ou algo assim, ou tinha que ser para ti, ou, sabe, visões assim causam um peso, né? Uma dor, parece maior, não sei. Fico me perguntando, sabe? Mas o que eu acho interessante dessa proposta que ele traz é isso, é trazer de uma linha um pouco mais objetiva nessa busca de sentido. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que faz sentido isso, se vocês já se viram numa situação de orientar ou auxiliar para que esse sentido pudesse seguir um desses caminhos, enfim. Eu acho que tem uma coisa muito importante, né, voltando um pouquinho ali no que a Tamires falou, que ela disse sobre ter alguém, né, para ajudar a passar.
pelo processo, né, de ter alguém de apoio. E a rede de apoio é algo que a gente fala muito, né, na maternidade, né, na gestação, sobre ter rede de apoio para auxiliar, né, no dia a dia, nas coisas com a casa, mas a gente não fala que para vivenciar um luto também é necessário uma rede de apoio, né. Então, precisa-se muito de pessoas que possam acolher o luto, acolher os sentimentos. E aí a gente volta novamente na questão dos tabus, né, de como é difícil a gente encontrar essa acolhida. Por mais que as pessoas gostem da gente, nos amem, né, tenham um carinho, é difícil a gente ter essa rede de apoio, porque as pessoas não sabem falar sobre luto, sobre morte. Então as pessoas fogem, as pessoas não conseguem escolher o que falar. E aí quando encontram o que falar, muitas vezes são essas falas, né, que acabam tirando a legitimidade da dor, né, do que a mulher está vivenciando naquele momento. Então, o papel da terapeuta, né, ali do período do luto, da doula, da morte, ele vem muito nesse sentido, né, de auxiliar a mulher ser essa rede de apoio que é especializada neste momento, vai ajudar a vivenciar e vai ajudar a fazer essas escolhas, né? Porque a gente diz que o luto ele é um processo que tem que ser vivido com movimento. Então, acho que casa muito com o que tu tá falando, Paula, né, sobre dar significado, né, sobre encontrar coisas que vão dar sentido porque a mulher está vivenciando naquele momento. Então, é essa movimentação, né, o encontrar o que vai ser feito a partir do luto. Também vejo, assim, muito sentido no que você falou, Paula, principalmente, nessa visão estratégica, né, se eu posso dizer assim, do Frankl, né. Eu lembro até de um trecho de um poema, né, daquele poema famoso que fala: "E agora, José?". Hum, assim, eu sei que é normal, né, de nesse momento das mulheres que acabaram de perder bebês, filhos maiores ou uma gestação, irem em busca, né, de uma justificativa que explique o fato da perda, mas muitas vezes esse caminho é super doloroso e massacrante pra gente, porque sempre volta no eu, né, o que que eu fiz, por que que fui eu a escolhida, né, só que esse olhar, né, de centralizado na gente, ele precisa ser de autoconhecimento. E ele pode ser assim, né, eu acho que precisão é uma palavra muito forte, né, porque eu falo que quem está em luto pode tudo, né, pode, depois a gente resolve, porque é um momento muito sensível, né, mas esse olhar para como eu posso sofrer, né, mas de uma forma com que eu não me arrependa, né, eu acho que é uma visão que a gente pode olhar, né, como que eu posso sofrer, mas fazer desse sofrimento que ele é inevitável nesse momento, porque eu estou passando por um momento doloroso, como posso sofrer da melhor forma, né, ou da menos pior, né. Então acho que isso ajuda a gente até elaborar esse luto de uma forma mais leve. Thaís, tu traz sobre esse ponto da rede de apoio, né? E a Tamires que viveu duas experiências que eu suponho bastante fortes, mas distintas, né, no impacto, né? Que é você ter uma perda gestacional. Inclusive, hoje a gente tem até uma indicação, que eu nem sei se a gente pode dizer que é uma crendice ou o que que é, que dizem para as mulheres não contarem que estão grávidas até 12 semanas, né? É isso? É 12 semanas que falam? É, 12, Tá. 14 semanas. Pois é, pois é. E dizem isso. Porque, talvez porque é tão comum perder que não é melhor não contar. Ou, tipo, para daqui a pouco não se envolver muito. Não se envolve muito, não compra nada. Ouvi isso quando eu estava grávida, né? Não compra nada. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu contei para as gurias antes que eu não tenho nenhum lugar de fala nesse assunto, mas o mínimo de experiência que eu vivi a respeito disso foi quando grávida da Liz. Eu descobri muito rápido, porque assim, né, descobri naquela semana que eu engravidei. Eu sabia que eu estava grávida, enfim, fiz o teste, sei lá, eu tinha 4 semanas de gestação, tá? Eu não estava tentante, mas eu me vi muito diferente naquelas fotos, você já sabia.
E eu, quando fiz o teste de farmácia, enfim, eu tinha uma viagem programada para São Paulo, eu não sabia nada sobre estar grávida, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu posso viajar, olha a cabeça. Tipo assim, o que eu preciso começar a comer? Sabe assim, tipo, eu tô na cabeça assim, completamente sem saber nada do que, como é que eu vim. Eu sou só uma criança, como eu fui parar Cabeça de aqui. grávida, já mudou nas 4 semanas. Eu tava toda nada, né? Só uma criança, 30 e não sei quantos anos. Bom, tudo bem. Aí, quando eu fui na ginecologista, que me atendia sempre, eu disse pra ela, então, olha, eu fiz esse teste de gravidez aqui da farmácia e tal. Gurias, eu falei, eu tenho essa viagem para São Paulo, assim, e Paula, segue a tua vida normal. Tá aqui o exame, espera X tempo para te fazer o exame, daí tu já faz a eco, para poder ouvir os batimentos e tal. E aí, eu me levantando e indo embora, ela fala bem assim para mim, gurias, se vingar, tu volta aqui. Com a minha bolsinha saindo, assim. Que Aí eu disse, violento que é, né, essa fala, né? falei, oi? Vingar? Até, inclusive, essa expressão, assim, quer dizer, tem? Daí, aquilo meio... Assim, até hoje eu repito isso meio, sabe? Uhum. E eu voltei para casa, falei pro meu marido, eu falei, por que que ela falou isso? Quer dizer, daí o Wagner disse, dizem que é comum, né? Perguntando para um homem. Não, dizem que é meio comum perder, né? Ah, por isso que falam que não falar. Daí eu disse, mas é tão comum assim? É tipo, 70% perde? Tipo, como que ela fala desse jeito? Como... E perde o quê? Sabe? Eu fiquei... Enfim, aquilo... Mas eu não deixei de contar, tá? Eu contei assim na mesma hora para todo mundo e todo mundo falava, mas meu Deus, tu já tá me contando. Bom, eu pensava que eu acredito que eu posso ser um espelho de qualquer tipo de energia, então eu não acreditava que qualquer energia pudesse me atacar, porque né, eu tinha uma crença de que eu poderia ser um espelho e voltar a qualquer energia ruim, então esse para mim não era uma questão. E eu pensava assim, se eu tivesse uma perda gestacional, eu comunicaria também da mesma forma, porque eu ia querer ter o meu tempo, o meu espaço, o que fosse, né? Então, é por isso que eu imagino que seja tão difícil também localizar esses números, né? Porque dependendo do período ali da gestação, não sei. Aí talvez vocês possam me ajudar a entender melhor se precisa ir para o hospital, como que funciona todo o trâmite. Mas, enfim, onde eu queria chegar é sobre essa rede de apoio. Porque se a gente nem fala, se a gente é instruída primeiro a nem falar que está grávida, quanto mais falar que teve uma perda gestacional naquelas 14 semanas. Quanto mais se dá o direito de sentir esse luto, né? Como que chega para vocês, o que que vocês pensam, o que que vocês vivem, assim, primeiro sobre essa primeira etapa, assim, dessa perda que se vingar, igual a célebre ginecologista me falou. Eu acredito que essa escolha do contar ou não é muito individual, né, Paula? Porque a mulher que conta e depois passa pela perda, ela tem que contar para todas as pessoas que ela teve a perda. Então, é a situação de tu, depois da perda, tu tá tentando, né, te reorganizar, processar tudo o que aconteceu, e aí tu chega num restaurante para almoçar e alguém chega e te pergunta: "E o bebê?" E daí tu perdeu, né? Aí depois tu vai em outro lugar, outra pessoa pergunta. Então, a mulher ela precisa comunicar várias vezes, porque a perda gestacional ela não é como a perda de uma pessoa que já estava aqui, que todo mundo fica sabendo, né? De uma vez, existe todo um ritual, né? Do velório, do enterro, da cremação. Então, a perda gestacional ela é mais invisível, né? Ela é praticamente invisível, né? Então a mulher ela precisa lidar com isso. Mas por outro lado, quando a mulher não conta, ela vai ir trabalhar no outro dia triste, enlutada e ninguém vai saber o que ela tá passando. Então é muito difícil, né? Acho que a Tamires tem mais lugar de fala para falar do que eu. Eu queria só compartilhar uma experiência, né, que eu tive nessa minha terceira gestação, que foi a última, que foi a perda. Que, na verdade, como eu já tinha passado todo o processo, né, na primeira gestação, de encontrar, né, nas esquinas pessoas que me perguntavam: "E o bebê?",
né, como a Thaís falou, que é a coisa mais recorrente que tem, eu queria contar, mas para pessoas que eu pudesse confiar de que saberiam ali me ajudar, me apoiar, ser essa rede de apoio, eu até te falo, e de escuta, se caso eu viesse a, passar por um segundo luto, né. Então eu pensei isso, mas assim, sem imaginar, né, porque como eu tive uma gestação de risco, né, no final da minha primeira gestação não era risco e se tornou, é claro, né, a movimentação dos médicos, eles já alertam: "Olha, a sua gestação, consequentemente, também é de risco. Você foi risco uma vez, você vai ser risco para sempre", né. Normalmente, assim, tem casos individuais, mas então a minha gestação eu já me antecipei. Eu pensei assim: "Eu não quero contar para todo mundo", inclusive eu lembrei de uma história, porque eu tive uma discussão com a minha sogra na semana que eu perdi o bebê. Porque eu descobri, ela até ri disso, né, mas eu descobri que ela estava contando para outras pessoas que eu estava grávida. Então, eu nos hormônios inflamados, a gestação, eu falei assim: "Eu não quero que conte, porque se eu perder, eu que vou ter que lidar", né. Mas assim, lidar com pessoas que eu conheço é uma coisa, ter que lidar com uma pessoa que nunca me viu em qualquer momento, eu não estou disponível para isso, então eu não quero que conte, né, que eu conte, que eu escolha a quem contar, mas eu não quero que outras pessoas, contem. E aí isso foi numa sexta-feira, quando foi domingo, eu tive uma perda. Então assim, foi um limite que eu precisei estabelecer, né, e que em outras gestações eu amo celebrar gestação, então existe uma vontade muito grande de eu contar assim que eu, engravido, e eu pretendo ter outras gestações, mas existe esse cuidado, que para mim não é uma questão de falar ou não falar, mas assim, é um zelo com que eu vou precisar lidar e com quem eu vou precisar lidar, caso eu passe por isso uma terceira vez ou enfim, ou próximas vezes, né. Não, eu entendo, faz todo sentido. Eu estava acho que foi também um pouco de defesa, sabe? Porque à medida que ela disse isso, se vingar, eu me obriguei a me conectar com essa possibilidade. E eu não queria nem me conectar com essa possibilidade. Então eu acho que eu pensei, sabe, fazendo uma autoanálise, essa autorreflexão, eu pensei que se eu não contar, eu estou assumindo essa possibilidade, né? Porque daí se eu assumo, isso pode acontecer, e eu não queria assumir essa possibilidade. Eu acho que foi talvez um pouco mais nisso, não tão racional no sentido, será que eu quero lidar com o moço do restaurante ou não, sabe? Se eu tiver, Não, mas talvez. é super normal, Paula. E isso que a Thaís falou, né, de que quem pensa isso e quem já perdeu é encarnado. Na minha primeira gestação eu não pensava não, eu falava até para as paredes, enfim, mas é um cuidado de fato, né, e assim, eu acho que esse cuidado vem também do que a gente ouviu no primeiro luto, no que a gente não quer ouvir de novo. Por exemplo, Claro. eu na minha primeira gestação, no meu primeiro luto, na verdade, eu ouvi, né, de algumas pessoas, assim, coisas que eu nunca imaginei ouvir. Eu ouvi, por exemplo, que eu não dava para ter filha mulher, né, que tem pessoas assim, e onde que tá escrito isso, gente? Tem pessoas aí depois nasceu o Antônio José, né, o meu menino, então comprovou ali, né, que realmente eu não fui feita para gerar mulher, né, só O fui teu feita útero não para segura gerar mulher. homem. Exatamente. Mas eu não acredito nisso, então eu queria dar margem para ouvir essas coisas de novo, a gente sempre vai ouvir, né. Mas, apesar de eu não contar da gestação, por lidar com o luto e por querer que esse tema seja falado, eu decidi falar sobre o luto, até para ser respeitada, né, no contexto das minhas pacientes. Quando eu passei pelo luto esse ano, eu pedi: "Olha, eu vou ficar uma semana, eu não vou trabalhar, né, se precisar de alguma urgência e tudo mais, mas eu estou em luto e eu preciso desse tempo, como você precisou, eu preciso, eu não dou conta de trabalhar", né. Então eu contei sobre o luto, cheguei a fazer uma postagem, né, até para virar uma memória, um lugar também para eu acessar lá, lembrar das datas e tudo, daquela foto que eu tirei, né, com a pulseirinha do hospital, então são memórias que eu gosto de cultivar, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade e depois que passa o luto, né, se a gente não reserva essas memórias, pode ser que a gente se arrependa, né, no sentido de encontrar um lugar que só a mulher ali sente, né, a mulher que está passando por uma perda, principalmente gestacional, vai muito nesse caminho que a Thaís falou. Existe um invisível e que eu quero provar para você, Paulo, que eu estou sofrendo. Mas como que você vai entender que eu estou sofrendo se você não viu o bebê? Se você não compartilhou essas expectativas que eu tinha, né, de levar a minha filha, sei lá, para fazer um Enem, né, um tema recente que a gente está vivendo, para fazer um Enem ali no futuro dela, aos seus 17 anos,
né, você não vai entender o meu sofrimento. Então, existe uma questão de a gente querer que, a mãe que perde, né, o filho na gestação ainda, querer que você me entenda, né. E então essas lembranças, memórias corroboram, né, para um lugar de que o meu filho existiu, né, e eu estou sentindo uma dor que é válida, né, porque muita gente passa assim também: "Ah não, mesmo você sofrendo, né, mas assim daqui a pouco você arruma outra", e assim, são listas infinitas, né, de frases assim, e não é maldade, né, eu vejo que as pessoas elas tentam ali acolher, mas aí eu volto lá no primeiro ponto que eu falei, por a gente não saber falar sobre a morte, por não querer falar sobre a morte num dia comum, chega nos momentos que a gente precisa dar um apoio, a gente não consegue falar, porque a gente não sabe, não tem profundidade nenhuma sobre aquilo. A gente só quer despachar ali o problema: "Ah, morreu, daqui a pouco você acaba ou Deus te ajuda", não sei o quê. Mas vamos, assim, se eu pudesse deixar um conselho pra gente hoje, se você quer, assim, ser um amigo útil no luto, né, escute sobre morte, pense sobre morte, reflita sobre a sua morte, sobre a do outro, né, para ser de fato, assim, uma companhia útil naquele momento. Uhum. E se não souber o que falar, escutar é bom também, né? Silêncio, O que que né. vocês acham? Sim, Talvez total. só quietinha ali, né? Só E estar ali podendo. presente, né, ouvindo. Se vocês não souberem o que falar, escutem, abraça, né? Se a pessoa quiser ser abraçada, literalmente, quero dizer, né? Ou, Até porque como passa por essa questão que a Tamires falou agora, né, de, dar visibilidade, né, de realmente existir, né, aquele ser ali, aquele filho, aquela filha. Então, falar sobre aquele filho, aquela filha, também faz com que ele exista, né, a forma da mãe demonstrar que existiu, então, ser esse espaço, né, de escuta, de ouvir a mulher falando é muito importante, né. eu comentei com vocês que eu pesquisei, encontrei um pouco falando sobre isso de manter, né, a memória e ritos, né, que foi aprovada em maio agora de 2025 a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental pela Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo é garantir o acolhimento às famílias que enfrentam a perda de um filho com direito a registrá-los oficialmente. E eu fiquei bem surpresa de saber que isso foi só agora, né, aprovado, a possibilidade de registrar oficialmente, né? E queria aproveitar esse gancho de algo que é tão novo na nossa Constituição, de qual é o papel que vocês entendem que tem esses rituais, né? Seja para essa reconstrução simbólica, digamos assim, né, dessa ausência, como que podem ajudar as famílias, as mães a dar forma para essa perda? Como Sim, eu que você vejo aí como no papel, desculpa, Tami, pode não, falar. pode falar. Eu ia perguntar se a Thaís ela chega a trazer um apoio, se as doulas da morte elas trazem esse apoio, ou se quando no curso mesmo vocês falam sobre esse apoio para os rituais, ou ajudar a escolher rituais, não sei como seria. A gente fala muito, né, sobre a construção de memórias, né, durante o processo. Então, assim como a Tamires falou, né, de ter ali a foto da pulseirinha, né, de ter outros registros, né, que ela pensou em ter. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muitos projetos nos hospitais, né. Então, tem muita coisa, né, Tami, para ser mudada no Brasil, né. Infelizmente, as mulheres que vivenciam uma perda gestacional, elas não têm um cuidado, né, humanizado nesse momento. Então, tem situações muito ruins, Paula, como uma mulher estar passando ali por um processo de aborto do lado de uma mulher que está parindo um bebê vivo, né. Ou está ali na sala de pós-parto e chega, né, uma mãe com o seu bebezinho chorando. Então, a gente ainda não tem, né, nos hospitais espaços separados, né. Talvez o Sofia Feldman seja um hospital que tenha, né, talvez alguns outros tenham, mas não é uma realidade comum no nosso país. E esses grupos, né, que organizam as lembranças, as memórias, eles também não existem em todos os hospitais.
Então, a gente fala muito sobre a importância de ter registros. Para algumas mulheres, né, essas lembranças, esses registros serão coisas importantes, né, para elas vivenciarem esse processo. Para outras mulheres, não. E para muitas mulheres, exatamente pelo fato da gente não falar sobre morte, não falar sobre luto, as mulheres elas não vão querer ter acesso naquele momento a essas coisas. Então a gente fala muito sobre ter os registros guardados, né, às vezes guardar foto no prontuário da mulher, né, ter coisas se existe um grupo, né, uma organização, guardar as lembranças e aí quando essa mulher quiser ter acesso a essas coisas, aí a equipe tem para poder oferecer para a mulher, né, porque cada mulher vai ter o seu tempo para conseguir elaborar e conseguir, entrar em contato de novo com a perda, né. Claro. Talvez uma mulher queira pegar o bebê no colo e ficar com o bebê ali o maior tempo possível, outra não, né, não vai querer olhar o bebê, né, então tem situações muito diferentes. Então ter esses cuidados, né, a gente chama de caixa de memória. Então a caixa de Ah, memória, né, pode ter muitas coisas, né, algumas equipes colocam um pedacinho do cabelo do bebê na caixa de memória, né, tem equipes que fazem ursinhos de pelúcia com o peso exato do bebê e colocam na ai, que caixinha, bonito. né, tiram fotinhos, né, fazem registros, colocam a touquinha, colocam o Uhum. carimbo de pezinho, então podem ter muitas lembranças nessas caixinhas. E aí depois a mulher recebe essa caixinha, né, ou ali no momento da alta ela já E recebe a ela se conecta com aquilo também no momento que ela estiver preparada para isso, né? Mas o importante é ter, né? Eu posso só imaginar depois, daqui a pouco, 10 anos depois, né? Pensar assim, poxa, eu tenho, né? Porque daqui a pouco já está num momento onde aquela perda já criou outro sentido, né? Ela conseguiu dar um outro sentido para aquilo. exato. Mas tá ali, né, aquele filho Uhum, existiu e ela tem ali as caixinhas uhum, de lembrar uhum, daquele filho. uhum. É muito bonito. Quando eu li essa nota aqui na política, essa política de humanização do luto, ele tinha descrito várias outras questões, tá, que foram levantadas por essa deputada que solicitou. Não vou falar o nome aqui, porque eu sei lá, né? Depois ela, a Paula tá apoiando a deputação. Não, eu quem é deputado, meu Deus o livre. Não foi comprometer a quem é a mulher. Eu li o documento ali, uma coisa que ela propôs. E tinha uma série de coisas também, viu, Gurias, falando sobre essa separação dos espaços nos hospitais. Tá? Falava sobre isso, etc. Mas eu li depois eu li lá o documento que foi sancionado lá pelo presidente Lula, assinado por ele. E no documento estava falando apenas sobre essa questão mesmo da possibilidade de registro. Tá? Não tinha esses outros pontos de garantir essa separação, por exemplo, e ela também falou sobre equipe de apoio psicológico e tal, uma equipe de apoio preparada. Bom, tem mais um outro ponto que eu tinha separado aqui para a gente falar. Thaís, de certa forma você passou por isso, mas acho que era interessante você comentar mais sobre esse ciclo, né? Vida, morte, vida, né? Como que essa perspectiva sobre transformar a maneira como nós olhamos para a finitude e também para a maternidade e para o renascimento. A Tamires, ela já trouxe dessa importância de a gente entender que, em sabendo que a gente vai morrer um dia, a gente também dá mais valor para a nossa vida. Eu concordo muito, Tami, com o que tu fala, mas eu fico imaginando como que a gente consegue dar sentido para isso numa perda neonatal, porque a gente fala assim, a gente não tem que pedir o que a vida quer, o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim, né? Mas aquele ser não teve oportunidade. O que a vida queria daquele ser que se foi tão precocemente? E eu fico pensando que talvez esse sentido fosse, Tami, a tua transformação, né? Que chegou aqui. Talvez fosse isso que ela queria de ti, né? Enfim, fico emocionada de falar, mas porque realmente, assim, penso nisso, sabe? Acho que essa menina que sim, que deu conta de estar no teu ventre, sabe? Que escolheu estar ali. É muita maldade dizer que tu não ia dar conta, né? De segurar uma menina, não só segurou.
como eu acho que ela veio pelo tempo que ela deu conta, né, na vida dela de te ensinar sobre isso e sobre, enfim, hoje poder estar aqui junto com a gente, transformando tantas vidas também. Mas, enfim, o quanto eu acho que é difícil a gente conseguir pensar, sabe, nessa finitude, sendo que ela é tão breve, né? Ai, gente, o ciclo vida, morte, vida, ele faz parte, né? Agora eu vou falar bem Thaís, tá? Ele faz parte, né? Ele acontece todos os dias, todos os momentos. Agora tem muita gente nascendo e tem muita gente partindo, mas nunca me aconteceu. Mas eu acho que a morte, né, a perda mais difícil deve ser a perda de uma mãe perdendo o filho. Então, assim, eu não sei em que ponto a gente acha sentido, sabe? Se em algum momento a gente acha, né? Eu acho que o que fica é o amor que se teve por aquele filho, aquela filha, né? Tudo que se imaginou, né? Quando a gente fala em perder, né? Quando a gente fala em relação, tem uma psicóloga que eu gosto muito que ela fala que nós somos, né? Nós somos o que a gente tem de convívio, né, com as outras pessoas. Então, aquela mulher, né, ela é mãe quando ela tem aquela relação com aquele bebê, né? Aquele bebê passa a existir no ventre, ela se torna uma outra mulher. Mesmo que ela já seja mãe, né? Ela se torna mãe também daquele bebezinho que tá ali no ventre. E aí, quando esse bebê parte, né, se perde, né? Se perde tudo aquilo que se imaginava viver, né? Como a Tamires falou ali, se perde, né, a idealização do Enem, da escolinha, das brincadeiras. Então, é uma relação que se vai, né? E é um luto que eu imagino que fique para o resto da vida. Então, acho que o sentido é buscar, né, tentar movimentar a vida, né, tentar dar seguimento, né, como se pudesse criar um jardim florido muito bonito, mas ao redor daquele luto ali, né, aquele luto ele nunca vai deixar de existir, né, ele vai estar sempre ali por mais que a gente consiga crescer e florir e sorrir ao redor dele. Posso fazer uma colocação totalmente pessoal aqui? Por favor. Eu já pensei muito sobre isso, assim, sobre a Maria Tereza, né, minha primeira filha, ter vindo, da forma como veio, né, de uma forma de um dia para o outro, de repente a minha gestação ela fica crítica, num estado muito grave, né, e aí eu já pensei: "Poxa, será que ela veio realmente para me transformar?". Enfim, precisava acontecer tudo isso. Sim, a vida a gente não escolhe, né, os sofrimentos, a gente não escolhe como isso vem. Só que eu não penso dessa forma e realmente isso é uma colocação totalmente particular, que eu acho que muitas mulheres encontram na terapia um sentido totalmente particular. E o meu é que a Maria Tereza, a Maria de Lourdes, que foi a minha terceira filha, elas vieram prontas, né, eu acho que individualmente, eu acredito que a gente tem uma missão de vida, né, e a Maria Tereza ela precisava ser gestada durante 7 meses, ela precisou de mim, eu precisei dela, né, para ser a minha primeira gestação. Mas ela não veio pra mim, né, ela não veio assim, a passagem dela não foi tão curta por mim, né. Eu acho que seria muito até da minha parte, né, egoísta pensar que fosse, poxa, o plano da morte dela foi para que eu vivesse melhor. Não penso assim, mas eu penso que ela veio pronta, que em 3 dias, né, a Liliana foi rápida lá, né, a pessoa mais produtiva do mundo. Veio pronta e conseguiu fazer tudo que ela precisava fazer, tudo que ela precisava mexer ali, a missão dela talvez fosse ser essa estrela, né, que faz a gente brilhar mais, né, que a partir dela a gente consegue realmente ter um olhar, tem um peso de transformação, mas ele não é exclusivo, né, nasceu e morreu e viveu, né, para dar essa luz, né, mas talvez a missão dela fosse assim, fácil não, né, mas fosse rápida de realizar e ela conseguiu fazer isso, naquele tempo que foi proposto de vida dela, mas uma missão particular.
né, que não tem muito a ver comigo, mas particularmente, né, precisava daquilo e a partir disso ela consegue irradiar. Então eu vejo assim, eu vejo muitas mulheres, assim, construírem de outra forma e respeito, porque eu vejo que a mãe que perde, ela também tem uma consciência das coisas e uma consciência, assim, que talvez ela não consiga verbalizar, mas que é interior e que cala, Paulo. Porque por mais que a gente fale, né, que o luto pode ser a experiência mais difícil, eh, eu vejo que lidar com a morte é difícil, mas eu não acho que seja mais difícil. Talvez seja mais difícil porque, por exemplo, a Thaís e a Paula nunca passaram, mas para a mãe que passa por isso, eu acho que ela ganha uma força particular. E aqui eu não estou negligenciando as outras formas de apoio, todas as estruturas, mas vem algo junto, né, assim, em algum momento, e se a pessoa acredita, né, nessa vertente espiritual, mas ainda que ela não acredite, vem uma força interior, uma garra, que o luto faz a gente retornar, mas não para um lugar pior, né, para um lugar melhor, melhor do que a gente já foi. Que a gente começa a partir da missão do outro, né, desse bebê que às vezes realmente não teve a oportunidade de conhecer a vida, mas dentro da própria barriga, né, ele conseguiu ali vivenciar aquela missão dele com maestria, né, de uma forma triunfal. Né, então quem sofre é a gente, né, o bebê normalmente, assim, ele, consegue cumprir essa missão de uma forma triunfal, de uma forma que a gente não entende, de uma forma que a gente não consegue dar detalhes, né, do que foi a missão, de como foi essa missão, de como essa criança ou esse bebê vivenciou tudo isso, são coisas que acho que aí entra o grande mistério da vida do Globo Repórter. Claro. Ai, que lindo, Tamires. Muito obrigada por dividir com a gente a tua verdade, a tua experiência. É muito bonito, como tu fala, cada uma que escutou aqui recebe de uma maneira, mas não posso deixar de comentar o como me toca, o quanto tu tira o teu protagonismo disso. Tu tira assim quase o teu ego mesmo dessa história e diz: ela não está aqui para me servir, não esteve aqui, seja 3 dias, seja 7 meses para me servir, né? E essa coisa da mãe fazer uma idealização, né? E ela colocar assim: não, ele vai vir para fazer aquilo que eu não pude fazer. Então ela vai, sei lá, passar na faculdade, vai ter um trabalho, vai ter o casamento que eu não pude ter eventualmente, né? Quer dizer, uma série de coisas assim, né, que você vai colocando, né, naquela idealizando aquilo, né? E você se coloca no centro disso, né, Tami? Então, é muito difícil a gente na maternidade sair desse lugar, narcisismo materno. Você sair desse, né, apagar esse teu narcisismo dessas idealizações, né, que tu cria. E conseguir fazer isso nesse momento da perda é muito bonito. E eu entendo como tu acolhe quem precisa fazer isso para dar conta, né? Ah, ela veio para me ensinar a ser uma pessoa melhor, ela veio e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cada um tem o seu processo, o seu tudo bem. Mas é muito bonito como tu consegue transcender a isso e dizer, né? Não, ela veio por ela, porque à medida que ela escolhe, realmente dela sabia que era a Uhum. casa que ela precisava, né? E tenho certeza que esse caminho de tu conseguir se tirar desse protagonismo te ajuda muito a também conseguir dar mais sentido para o que tu vai fazer a partir disso e dar a devida desimportância. E aqui, sabe? Como tu falou, tem coisas que vão ser mais difíceis agora com José, né? E que tem as coisas complexas. Então isso precisa continuar sendo difícil, né, Tami? Tipo assim, fazer ele dormir, comer, aceitar tomar banho mais tarde, não se matar, né? Deus o livre da criança pequena. Uma máscara, só tem que ficar ali, né? A gente, a criança parece estar sempre tentando contra a própria vida, né? E tu fica ali. Então, tu conseguir também ver a dificuldade disso, né? E acho que é isso mesmo, para poder transcender a essa situação. Eu só não coloco como mais difícil, porque realmente eu acho que é uma vivência particular. Talvez se eu não tivesse passado pelo luto, né, e uma prova disso na minha vivência particular é que o meu luto gestacional foi muito mais difícil que o meu luto neonatal, Ah, né. E é? normalmente as pessoas pensam: "Não, porque você conviveu, você viu ela nascer, você pegou ela no colo", mas o gestacional, assim, me arrasou, porque eu vivi detalhes de coisas que eu nem imaginava viver.
né, de você conviver ali, de você sair do hospital, e normalmente é assim, né, a maioria das mulheres que estão no luto gestacional, elas não têm um apoio, né, para, por exemplo, eh, eu vou viver você acabou de ter um diagnóstico, eu fiz um ultrassom e descobri que seu bebê não está vivo mais, né, normalmente o médico solta essa bomba e você recebe alta, para você ter que lidar com isso em casa. E aí pode ser 1 semana, 2 semanas, né, e você vai ter que lidar. Aí depois você descobre uma curetagem, né, e depois você fica apreensivo o tempo inteiro, mas já saiu tanto sangue, e agora o que que vai acontecer? Porque não existe essa fase normalmente. A gente num momento de que é, assim, de dor, né, a gente não vai pensar em muita coisa. E aí tem o marido também, o cônjuge, enfim, a pessoa que tá ali do seu lado também que não consegue te ajudar, então você não sabe como que tá o outro, normalmente afeta casamento, afeta relacionamento. Então, assim, pra mim foi uma coisa, assim, que muito E, difícil, muito e quando difícil. chega, por exemplo, com 7 meses de gestação, aqui agora a gente entrando um pouco nessa experiência do corpo, né, nesse processo, quando tá com 7 meses de gestação, ou vai fazer com uma curetagem, que pode ser talvez mais invasivo, não sei, vocês me ajudem a entender, ou a mulher consegue entrar em trabalho de parto. Olha, é indução, imagina uma indu não necessariamente, né, Thaís, assim, pode ser uma cesárea, pode ser, uma indução, normalmente eu acho que eles preferem uma indução, né, mas normalmente faz uma indução e uma curetagem, né, 2 procedimentos. E Thaís, aí a doula ajuda, tu faz esse trabalho de ajudar as mulheres nesse momento? Sim. Quando a gente tem uma perda gestacional, assim, né, mais para o finalzinho da gestação, precisa, né, o bebê precisa nascer, então a gente precisa de normalmente uma indução, né. A primeira indicação é uma indução. Então, a gente sempre fala, né, que a cesárea vai ter depois uma cicatriz, então, né, a mulher vai ter uma marca no corpo que ela vai lembrar daquele momento, talvez não seja positivo. E o processo da indução do parto, ele é um processo, né, que dá tempo para a mulher elaborar tudo o que está acontecendo. A mulher, ela vai ter contrações, ela vai vivenciar, né, aquele processo todo já é o processo do luto, né. Então, já Entendi. é esse início. A cesárea, ela não seria tão benéfica do ponto de vista psicológico, mental, né. Ah, entendi. Porque daqui a pouco também quando tirar o feto, ali, né, que não sobreviveu, ela pode estar ainda, dopada? Ou não, ela pode estar acordada, né, mas vê, né, porque a cesárea é mulher ficar acordada, né, Não, é é mais que eu por uma fiquei questão de sabendo. elaboração mesmo. Ah, tá, Né, de entendi. vivenciar o processo, né. Eu estou aqui, eu estou tendo contrações e vai nascer o meu bebê e eu sei que o meu bebê não tem mais vida, né, eu sei que eu vou receber o meu bebê sem vida, né, que eu vou olhar para ele, então eu estou me preparando durante todo esse processo, né, eu estou produzindo hormônios específicos de trabalho de parto, eu vou conseguir passar melhor pelo meu pós-parto, pelo meu luto, porque eu estou vivendo um processo mais natural, por mais que seja induzido, né, Entendi. então mentalmente, emocionalmente, se Produção de ocitocina, tu tá dizendo, né, essa produção de ocitocina, ela pode ajudar ela a também se aliviar também, de certa forma, ao mesmo tempo, né? sim, tudo que vai acontecer, né, liberação de ocitocina, de prostaglandina, né, por mais que seja uma indução, alguns hormônios esse corpo vai liberar, né, a indução ela vai dar o start, então espera-se que modificações hormonais aconteçam no corpo dessa mulher durante todo esse processo, né, e todas as modificações mentais também, né, do corpo, sinalizar de que aquele bebezinho vai nascer. Que coisa, né? Ah, a gente nem imagina, né? A gente pensa uma perda com esse período assim gestacional, quanto deve ser complexo. Nossa, meu abraço. Só imagino, só imagino. E parabéns, Thaís, pelo teu trabalho, para poder estar ali junto, né, acolhendo. A minha doula foi extremamente importante no meu processo, no meu trabalho de parto. E eu imagino numa situação assim, né, que mais mulheres possam daqui a pouco nos ouvindo aqui entender, né, como tem profissionais que podem ajudar, né, isso, né, nesse momento também, né. Que querendo ou não, vai ter que trabalhar a posição, vai ter que, né, assim. E demais profissionais também, né, ouvirem e talvez sentirem esse chamado, né,
para trabalhar com luto perinatal, enfim, né, trabalhar ali com a situação da Tamires, né, a Tamires ficou sabendo ali no momento, né, Tamires, que infelizmente teu bebê não tinha mais batimentos cardíacos, mas tem situações de mulheres que em uma ecografia vão receber a notícia de que aquele bebezinho tem alguma condição que vai levar a um período de vida breve, né, um bebê que não vai sobreviver muito tempo depois do parto. Então tem todo esse luto antes do nascimento do bebê, né, de já saber que aquele bebê não vai, né, ter uma vida longa, né, então tem essa condição, né, de ter profissionais que auxiliem essas famílias nesse momento, né, e o pós também, então de poder acompanhar, né, de ser suporte, né, durante o primeiro mês, segundo mês, ou 1 ano depois, né, quando essa mulher sentir necessidade. Então os profissionais que trabalham diretamente, né, assim como a Tamires, né, que que é terapeuta, né, deste momento, são extremamente importantes, né. Então a população precisa conhecer esse trabalho, precisa saber da importância, e quanto mais profissionais estiverem trabalhando diretamente, né, melhor. Eu costumo finalizar, pedindo, né, um chamado, um lembrete, um convite, mas achei muito bonito que a Thaís adianta com um chamado tão potente, né, convocando as colegas, né, os colegas, que olhem para essa dificuldade, né, e quanto nós temos aí mulheres que precisariam desse olhar e desse apoio. Bom, se quiserem, Tamis também, se quiser trazer algo, por favor, fica à vontade. Só queria dizer que para todo mundo, assim, existe um acesso, né, de autoconhecimento, principalmente para a gente parar e para pensar se o luto não bate a nossa porta todos os dias, porque eu vejo um grande descaso, assim, dos profissionais de saúde, estando na saúde, não quererem lidar com esse tema e não crescerem, desenvolverem esse tema, né, assim, trabalho com inúmeras mulheres de pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil, em estados diferentes, e eu vejo que o luto é quase uma calamidade pública, a forma como é tratada, né, a forma como é jogada, né, "Nossa, você perdeu seu filho", né, "Olha, você vai ter que tentar de novo". Então, assim, são coisas absurdas, né, e que marcam, assim, realmente de uma forma muito profunda. Então, de se você trabalha, assim, não seja negligente, né, com essa realidade que é difícil de lidar, é difícil sim, né, é difícil você elaborar ali uma questão que você possa falar, mas assim, se é o que a Paula falou, se você não está preparado para falar, silencia, né, não tem vergonha nenhuma nisso. Mesmo eu sendo uma profissional super ética, super comprometida, eu lembro de um caso que me marcou muito em consultório, eu silenciei, assim, naquele momento só precisava eu chorei junto com a paciente, chorei junto. Porque ela me escolheu, né, para passar no período do aborto dela junto com ela, né, ela já tinha ido para casa com essa notícia, não sabia muito gerenciar como que aquilo mexeu comigo naquele momento. Né, então, é aquilo, né, conheça todas as técnicas, né, todas as teorias, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra pessoa. Num curso médico talvez, né, pedir licença e dar um abraço, eu tenho certeza que vai não precisa falar muita coisa, uma enfermeira, e assim, nesse quesito de equipe médica, eu falo como uma pessoa que foi muito bem amparada, porque as 2 vezes que eu vivi o luto, não tinha essa regra nos hospitais, foram hospitais diferentes também, não tinha essa regra de colocar pessoas separadas, até porque na logística ali, uma foi pelo SUS e o outro foi pelo plano. Pela logística não tinha esse quarto individual para me separarem, né, mas a equipe foi super proativa, as enfermeiras ali tiveram uma criatividade, assim, muito de muita proatividade, que é isso que eu trago para vocês, né, dessa convocação para serem criativos, assim, de sair da zona de conforto, sempre foi assim, né, então não tem um jeito, tem um jeito. E aí gerenciaram ali na minha primeira experiência para eu ficar numa sala de mulheres que tinham feito, retirada de mioma, que não era a sala da maternidade, e eu fiquei lá, elas deixaram meu marido deitar na cama junto comigo, e eu fiquei lá juntinha dele, enfim. Regras que, assim,
será que não podem ser quebradas, né, em um momento tão sensível, um momento de tanta dor, e só promover esse acolhimento? Então e é uma coisa que faz a diferença, porque realmente o choro, ele vai afetando a gente e faz a gente não conseguir sair, não conseguir elaborar esse luto, porque a gente fica assim: "Mas por que eu, né, por que não o outro?" E aí entra numa coisa, assim, que depois a gente vai alimentando isso através da nossa mente e a gente Comparando, não né? consegue sair. É. Eu falo que a imaginação é a Porque tu louca da se vê com casa. essa comparação na hora, né, Tami? É difícil tu não se invadir daquela inveja, né? De Uhum. aquela outra tem, eu não tenho, por que eu não tenho, né? Porque, e aí tu entrar nesse Não, e ciclo. assim, não me vejo como superior. Você falou, né, como que você elaborou isso aí foi o tempo, não é no luto imediato que a gente aceita, nem no primeiro, nem no segundo, e se eu tiver um terceiro também eu tenho certeza, né, eu volto em outros lugares, eu questiono outras coisas, eu não tenho uma resposta imediata de que: "Ah, veio pronta", né, veio Sim. pronta para o céu ou veio pronta para ver a missão dela. Normalmente é negação, é desestruturação, é caos, é mistura de sentimentos, até porque isso se justifica, como a Thaís falou, hormonalmente, né, é uma queda ali, né, a gente até se eu lembro no aborto que eu tive espontâneo, eu senti enjoo, e como que você lida com enjoo se o seu bebê já não tá mais vivo, gente? Né, e aí depois você tem que gerenciar, né, sintomas ali de uma gestação e ao mesmo tempo, assimilar e mostrar para o seu corpo: "Olha, o seu bebê não tá mais aqui". Né, mas é de verdade, eu sinto de verdade, eu tô vivendo de verdade, eu tô enjoada de verdade, não é uma questão mental. Então, esse comprometimento ele é totalmente individual, e diz de você querer ser uma pessoa melhor e querer ser um profissional melhor, porque quem lida na área de saúde acho que tinha que ter uma especialização para o luto, que vai lidar com isso. Terapeuta, psicólogo, né, psicólogo principalmente, porque muitas vezes não sabe ali gerenciar e não encaminha. Então assim, isso é muito complicado, né, em todas as áreas, mas se eu pudesse deixar esse chamado, né, de sentido da sua vida, né, no lugar que você está, você consegue fazer melhor, você pode fazer melhor por alguém e amenizar ali esse sofrimento, ajudar a compartilhar a dor, né, porque às vezes amenizar a gente não vai, mas eu posso compartilhar essa dor com você de uma forma, isso aí não tem mistério, isso aí, apesar de eu falar da especialização, porque a pessoa ela está se comprometendo num lugar, ela está numa posição onde ela precisa ser cobrada para isso, né, se ela não tem, ela não está desarmada, ela pode ser pessoa. E pessoas se abraçam e pessoas ali conseguem se conectar e aliviar esse peso. Que lindo. Muito obrigada, viu, Gurias? Que bom que vocês vieram para me abraçar esse tema tão profundo junto comigo. Que bom que você aí do outro lado também veio para nos ouvir. Muito obrigada.